A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e este é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Aqui tem pregação, aqui tem escola bíblica, interpretação bíblica, amém? E vamos a mais um vídeo de interpretação bíblica. Vamos ver sobre a Páscoa. Esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Vamos ver como ela surgiu, como ela adquiriu as tradições envolvidas nela, né? Tudo isso aí, e como que como ela chegou ao que é hoje, tá bom? E o principal, no final do vídeo, eu vou colocar para você que é servo de Cristo, você que deseja saber o que é o certo e o que é errado, né? O que é errado sobre a Páscoa. Então, o que vem a ser pecado, no caso, no que envolve a Páscoa e suas tradições. É o que eu quero deixar aqui, né, de acréscimo para a sua vida espiritual. Amém? Mas antes de entrarmos nesse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Abençoa aí o nosso canal, interaja conosco, deixa perguntas, deixa aí um comentário, tá bom? E você que quiser adquirir os meus livros, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link para você adquirir os meus 2 livros que estão publicados, tá? O livro O Maior Milagre de Jesus, foi o meu primeiro livro, e o segundo que é Livro das Obras com Texto, tá bom? Um livro de poesia muito interessante, vai ficar aí na descrição do vídeo. Vamos então ao que interessa, vamos a esse vídeo abençoado. Primeiramente, meus amados irmãos, a Páscoa ela vai ter o seu início, tá? Vamos ver como ela surgiu, né? Ela vai ter o seu início lá em Israel, amém? Lá no Egito, na verdade, em Êxodo capítulo 12, é quando vai aparecer a primeira referência sobre a Páscoa. Vamos ler esse texto muito interessante que vai dar, né? Vai ser o início da Páscoa. Olha o que diz, Gênesis 12, o povo está preso no Egito, Deus vai libertar o povo, tá bom? E diz assim, ó, Gênesis 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. E no verso 6 diz assim, ó: e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro pascual era para ser sacrificado no 14º dia do mês, tá? Essa aí era a Páscoa. O verso 11 diz assim, ó: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esse texto é o que vai dar origem à Páscoa. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa, ela foi uma festa instituída por Deus na saída do povo do Egito, tá? Com seus elementos ali, para fazer memória desta saída. Memória do livramento de Deus, memória da punição que Deus deu ao Egito. Assim era a Páscoa. Esse era o objetivo da Páscoa. E Deus ele vai fazer esta obra aqui lá no Egito. Então no mês de Abib, né, um mês judaico, era o primeiro mês, no 10º dia desse mês, no dia 10, eles tinham que separar um cordeiro, guardava ele até o 14º dia e no 14º dia sacrificava. Tá? Aqui no verso 11, o Senhor manda que eles fizessem isso cingido, né, vestidos ali como se fosse para sair, porque de fato no dia seguinte eles saíram da terra do Egito, tá bom? E no texto, toda essa passagem, Deus fala que ele iria passar sobre o Egito, ele ia passar na terra e ali ele ia trazer juízo. Nessa do Senhor passar na terra, né, o verbo grego pesar, foi o que deu origem ao termo Páscoa que nós conhecemos hoje. Então Páscoa foi a passagem de Deus na terra do Egito, tá bom? Como um memorial para gerações futuras. Por isso virou uma festa e até os dias de Jesus estava aí essa festa. Meus irmãos, então a Páscoa cristã, né, que é a que a gente conhece hoje, ela vai ter a sua origem quando Jesus vai celebrar a Páscoa judaica no final do seu ministério junto com os discípulos. Nós conhecemos a história, o Senhor Jesus ele vai celebrar
aquela Páscoa, tá? E naquela mesma noite o Senhor foi preso e vai ser no dia seguinte, no dia da Páscoa, de fato, ele vai ser crucificado, né? Ele vai ser crucificado, vai entregar sua vida na cruz e no domingo de manhã ele vai ressuscitar, tá? Nesse dia, no domingo de manhã, quando ele ressuscita, aí ficou no meio dos cristãos, tá? Esse domingo conhecido como Dia do Senhor. Quando você vê referência na Bíblia sobre o Dia do Senhor, está se referindo ao domingo. E aí era o domingo, né, que foi o domingo onde Jesus ele ressuscitou. Isso aí ficou muito conhecido, ficou no meio da igreja primitiva, né, como o domingo do Senhor, lá, e o dia da Páscoa. Bom, então vamos aqui entender uma coisa. Por que aquela Páscoa ficou marcada? Tá? Vamos entender assim, em Lucas 22, o Senhor Jesus ele faz a ceia e ele pega os elementos da ceia, o pão e o cálice, ele vai trazer aquilo como uma referência ao seu corpo e ao seu sangue, tá? E ele fala, né, que toda vez que fosse celebrar aquela Páscoa, que fizesse memória dele, tá? E o que vai acontecer então? A igreja primitiva, ela vai se transformar mais tarde, né, lá para o século IV, na Igreja Católica, você conhece, né? Roma se converte ali com o imperador Constantino, oficializa a Igreja Cristã como a religião oficial, né, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e então vai acontecer o chamado Concílio de Nicéia no ano 325 da era cristã, aonde vai ser estabelecido a divindade de Jesus, né? Estabelecido não, né? Vai ser reconhecida a divindade de Jesus, tá? No Concílio de Nicéia, e também a Páscoa. E eles vão vai ser instituída a partir dali a Páscoa. Bom, para fazer com que ela deixasse de ser uma festa fixa que acontecia no 14º dia do mês de Abib, para se transformar numa festa móvel que acontecia no domingo, tá? No domingo de Páscoa, foi estabelecido um cálculo para isso. Como é que era este cálculo? Este cálculo ele era da seguinte forma: após, né, o equinócio da primavera no hemisfério norte, né, o equinócio da primavera é aquele dia estabelecido onde o dia e a noite têm a mesma duração. Esse é o equinócio da primavera. Então, quando acontecesse o equinócio da primavera no hemisfério norte, a próxima lua cheia, tá? Contava então aí a próxima lua cheia, e no domingo após essa lua cheia era então o domingo de Páscoa, tá? E assim ficou estabelecido essa fórmula aí de cálculo. Bom, cada ano acontece num dia diferente, porque o equinócio ele varia de ano para ano, e assim nós contamos o dia da Páscoa. Agora vamos ver duas tradições católicas muito interessantes que se associaram à comemoração do dia da Páscoa, tá? E isso aí vem até os dias atuais. A primeira delas é chamado Domingo de Ramos. Lembra que nós lemos que o cordeiro tinha que ser guardado até o dia 10? Tá? No dia 10 o cordeiro tinha que ser guardado, né? E ali separado. E ali acontece que no dia anterior, né, no dia 10, Jesus ele vai entrar em Jerusalém, a chamada entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Foi num domingo. Nessa entrada triunfal que Jesus vai entrar em Jerusalém, é como se fosse aquele cordeiro sendo separado, né? Jesus ele vai entrar em Jerusalém. E aí nós conhecemos a história, né, bíblica, aonde o povo vinha e trazia ramos e colocava nas ruas. A partir dali, no 4º século, se eu não me engano, né, a data é difícil de especificar, a partir dali começou o povo a ir a Jerusalém na semana da Páscoa, e eles iam do Monte das Oliveiras até a cidade, porque foi o trajeto que Jesus fez, né, levando ramos nas mãos. Então a partir daí vai surgir a tradição do Domingo de Ramos. Ele vai ser, hoje, essa tradição ela é sempre no domingo anterior ao domingo da Páscoa, tá bom? E também a outra tradição que a gente conhece é aquela de comer peixe na Semana Santa. Essa é uma tradição muito interessante, né? De onde surgiu? Não se sabe ao certo também de onde surgiu, não tem uma origem, um estudo específico que mostra a origem. Mas essa tradição vem desde lá, né, pouco depois ali da igreja primitiva, essa tradição muito antiga.
ela está associada ao jejum que é feito no período da Páscoa, tá bom? Eles deixariam de comer carne para comer somente peixe, uma vez que o peixe é o simbolismo do cristianismo, é o símbolo do cristianismo. Jesus, com muitos dos discípulos eram pescadores e fazia parte da dieta ali deles, né? Então isso daí passa a ser uma tradição que perdura até os dias de hoje, né? É uma tradição que ela simboliza a saída do materialismo para o espiritualismo. É uma separação. Fazia parte de um jejum específico acerca da Páscoa. Meus irmãos, então vamos falar agora de tradições pagãs que foram associadas à Páscoa. Essas são 3 tradições que foram associadas à comemoração da Páscoa e hoje ela faz parte, é uma tradição só no dia da comemoração da Páscoa. Bom, é a tradição do ovo, a tradição do chocolate e a tradição do coelho. Essa daí virou agora, numa única tradição, um coelho que bota ovos de chocolate, né? Isso aí é uma tradição pagã que foi associada à Páscoa. Vamos ver como começou isso daí. Bom, primeiro a tradição do ovo, né? Essa tradição começa lá pelo século XII, na França, quando o rei Luís VII ele retorna da Segunda Cruzada e ele é recebido com festa em Paris, ele é recebido com comemorações, e eles trazem ali objetos, né, coisas das terras onde foram conquistadas. E ali, colocam ali na frente dele para presenteá-lo com muitos ovos de porcelana, de vidro, de madeira, né, para poder presentear o rei. Bom, a partir dali, a partir do século XII, então, começa uma tradição de presentear na Europa, né, na França e na Europa toda, presentear famílias com ovos para enfeites, né, pintados, decorados, eram de madeira, eram ovos de vidro, tá, de louça. Então começa essa tradição de presentear com ovos. É a primeira tradição que vai ser associada aí. Como era o mês da Páscoa, quando Luís VII retorna da Segunda Cruzada, então ficou no período da Páscoa ali o costume de dar presentes com aqueles ovos decorados. E no caso do chocolate, vai ser séculos mais tarde, as patisseries, que eram padarias, né, ou casas de doce em Paris, lá na França, elas vão começar a pegar esses ovos e remover o interior, né, o conteúdo do interior, e colocar, preencher com chocolate. E aí começa a tradição de se presentear com ovos de chocolate no período da Páscoa. Claro que o negócio foi se modernizando, né? E aí o ovo deixou de ser de vidro, de porcelana, e passou a ser somente de chocolate. Que interessante, né? Aí começa a tradição dos ovos de chocolate. E a tradição do coelho, essa daí vai surgir na Alemanha, tá? Isso aí vai surgir na Alemanha lá pelo século XVI, a tradição do coelho, que coloca ovos, né? Essa tradição aí, ela, embora não seja muito comprovada, mas ela tem uma base numa lenda, né, da mitologia anglo-saxã, tá? E por causa disso, né, é uma tradição pagã, na verdade, não tem nada a ver com o catolicismo, nem com o cristianismo. Ela vai surgir aí na Alemanha, né? Provavelmente estaria associado a essa deusa da fertilidade, né? Uma deusa mitológica da fertilidade, tá? Deusa anglo-saxã. Bom, essa aí, né, não tem uma comprovação muito grande, né? Tem uma lenda sobre esse assunto. Diz a lenda que essa deusa, né, deusa Eostre, ela teria curado um pássaro que ela encontrou ferido, ela teria transformado ele em lebre, e ali ele estaria com a sua habilidade de colocar ovos, e por conta disso se transformou numa lebre que coloca ovos. Bom, isso aí é uma lenda, né, como eu falei, mas por si só, não é muito comprovado, mas por si só já demonstra o tipo de tradição que é. Uma tradição pagã, baseado num ser mitológico que foi associado à Páscoa. Os alemães trouxeram com a imigração para
o continente europeu, essa tradição, e a partir dali, né, começando no século XIX nos Estados Unidos e passando aqui também para o Brasil, vai surgir aí essa tradição do coelho que coloca ovos de chocolate. Que coisa estranha associar isso aí à festa cristã da Páscoa. Bom, por si só, por ela ser uma tradição pagã, nós já não deveríamos ter essa associação, né? Mas vamos lá agora ao que interessa. O que é errado? O que vai ser errado? Onde está o erro dessas tradições? Bom, quanto às tradições católicas de comer peixe, a tradição, né, do Domingo de Ramos, são tradições católicas, fazem referência, né, à Páscoa, mas são tradições católicas, não tem nada aí de grave, não. Ela está dentro, são apenas tradições, não são mandamentos bíblicos, então nós não estamos aí atrelados a isso. Bom, mas vamos lá, vamos à questão das tradições pagãs. É errado a gente fazer referência ao coelho da Páscoa? É errado fazer referência ao ovo de Páscoa? É errado fazer referência ao chocolate no dia da Páscoa? Bom, vamos colocar da seguinte forma. Passa a ser errado sim, porque está fora do que Jesus traçou para o dia da Páscoa. Vamos lá. Qual foi a menção de Jesus quando ele vai falar, né, na sua última ceia quanto à Páscoa? Primeiro vamos ver qual era a intenção do Senhor com a Páscoa. A intenção era de fazer um memorial. A Páscoa era uma festa memorial, né? Ou seja, para fazer o povo ter memória da saída do Egito, de como Deus passou pelo Egito. Quando Jesus vem e ele vai trazer ali no dia, na última ceia, né, a ceia da Páscoa, ele vai falar com os discípulos para fazer memória do corpo e do sangue. Ele fala dessa forma, ó, olha como Jesus fala: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus, quando ele fala isso, ele está dando uma ordem clara aos discípulos. Toda vez que eles fossem cear a Páscoa, eles deveriam fazer aquilo em memória dele, em memória da obra que ele fez, né? Em memória de ter dado o sangue dele na cruz. Olha que interessante. Então, a Páscoa para nós hoje, ela deixou de ter aquela referência da saída do povo do Egito e passou a ter a referência da ressurreição de Jesus Cristo, né? Nos dando liberdade do pecado. Essa Páscoa para nós hoje, ela deve ser referenciada como memória ao que Jesus fez na cruz. Então toda vez que a gente deixa de fazer memória e passa a entrar no consumo do ovo de Páscoa, no consumo do chocolate, no consumo ali das caricaturas de coelho, toda vez que a gente faz isso, a gente deixa de fazer memória. E aí a gente está pecando. Por quê? Porque você pega algo poderoso que Jesus fez na cruz do Calvário e joga fora. E aí você passa a fazer menção somente do feriado pagão, das lendas pagãs, do rito pagão, né? Esse que é o problema. Então nisso a gente passa a pecar. Por isso que eu falo para você, servo de Cristo, que está ao alcance da nossa voz, eu falo para você, toda semana da Páscoa, faça referência dentro da sua casa, começa dentro do seu lar, faça referência do sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque esse é o objetivo da Páscoa. Deixa para lá esse negócio de ovo de Páscoa. Ah, se vai comer chocolate, amém, que faça, que coma. Não estou aqui para falar para ninguém não comer chocolate. Até mesmo porque chocolate é muito bom, muito gostoso. Mas o principal é a gente fazer memória do nome de Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo da Páscoa. Esse é o principal objetivo, né, da Santa Ceia do Senhor, tá? Que foi passado aí como tradição no meio cristão, de fazer mensalmente a Ceia do Senhor. Mas quando se fala em Páscoa, façamos referência ao memorial do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Tá? Então você, pai, você, mãe, ensina o teu filho sobre isso. Quando ele chegar da escola, você que tem o seu filho em escola pública, pintado de coelho, desmancha essa pintura do rosto dele e explica para ele a verdade. Mostra para ele de onde surgiu aquilo ali. Mostra para ele quem nós temos que lembrar no dia da Páscoa.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Isso aqui é mais um vídeo para o seu enlevo espiritual. Tá? Sou o pastor Marcos André. Eu te peço que ajude, né? Deixe o seu link, o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Interaja conosco, deixe o seu comentário, adquira os meus trabalhos, adquira meus livros, tá? E até o próximo vídeo.